Muito bem, estamos chegando aqui, fazendo um teste aqui, gente. Espero que esteja dando para ouvir. Vou testar aqui o microfone. Eu acho que está dando, né, para ouvir. E nós estamos nessa jornada, hoje, segunda-feira, nessa segunda humana, e que a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo. Boa noite. E hoje eu quero estar compartilhando, vou tentar ser breve, mas tem algo de suma importância aqui, apesar que o tempo é reduzido para esse assunto, que esse assunto é uma aula, né? É um período de uma disciplina de suma importância para nós que começamos a jornada no Espírito. É interessante, gente, falar que assim que Jesus foi assunto aos céus, ele ainda passou um tempo, segundo a história do Evangelho, passou um tempo com os seus discípulos, instruindo, conversando, caminhando com eles. Já ali, pós a morte, pós a cruz, ainda passou um tempo com eles, dando as instruções finais ali, naquele diálogo com eles. E eu sei que eles ficaram muito maravilhados daquilo que está acontecendo. Só o fato da ressurreição, aquilo impactou a vida daqueles homens, inclusive de Tomé, Mas eles também já tinham já tinham presenciado a ressurreição de Lázaro. Então, aquilo para eles era uma coisa impactante, mas não era algo inédito, assim, no sentido único, porque eles já tinham presenciado outras ressurreições. Não só Lázaro, mas teve outras pessoas também que Jesus ressuscitou. E eles testemunharam isso. E agora o próprio Cristo ressurge. E está ali andando com eles. Estão maravilhados. Só que Jesus, ele já sabia, já tinha aquela experiência de andar com eles. Andar com Pedro, andar com Mateus, andar com eles. Mas ele disse, olha, agora eu vou para o Pai. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. Então o Consolador vem. Quem é o Consolador? Aí ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, o Espírito. E é interessante, porque no Evangelho de João, tem um momento ali que um homem que também servia a Deus, apesar de não andar com Jesus, mas servia a Deus, esperava a vinda do reino de Deus, acreditava nas escrituras de Moisés. Era um homem bom, um homem de Deus, um homem de Israel, um mestre em Israel. Ele ouviu falar de Jesus, ele teve curiosidade para saber quem era Jesus. Foi se encontrar com Jesus. Conversaram. Jesus se disponibilizou para ele, conversaram sobre o novo nascimento. E quando a conversa começa, esse homem já uma certa idade, já velho, ele disse assim, como é que é isso? Como é que um homem velho pode nascer de novo? Porque Jesus disse, é necessário nascer de novo. E ele disse, como é que é isso? E aí Jesus falou assim, olha, você é mestre em Israel e não sabe? Não sabe dessas coisas? E aí Jesus começa a falar, ao mesmo tempo por metáfora, parábola, e ao mesmo tempo ele esclarece. Só que ele diz assim, mestre Nicodemos, por mais que você seja mestre em Israel, você não pode compreender isso. Porque isso aqui é além de ser mestre em Israel, é além da lei de Moisés. É além da velha aliança. Isso aqui é uma nova era que está chegando. É uma nova era. O Espírito prometido. E aí ele disse, como é que é esse nascimento? E aí Jesus vai e diz assim, da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. E olha aqui,
Jesus disse que isso era necessário, e aqui eu faço uma pausa, gente, para a gente meditar sobre tantas coisas, gente, que a gente podia estar aqui conversando, que a gente pode conversar numa ligação, num bate-papo no WhatsApp, num grupo, numa chamada de vídeo, numa videoconferência presencial, que a gente pode conversar, compartilhar, mas não estamos podendo ainda acessar, porque como Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não aguentam ainda. Vocês não aguentam. E se a gente disser, se eu começar a falar uma coisa aqui muito elevada, uma coisa do novo nascimento, se você não nasceu de novo, como é que eu sei se eu não nasci de novo? Sabe por quê? Sabe como é que você sabe? É porque quando você escuta uma mensagem de alguém que nasceu de novo, anunciando o evangelho, uma coisa é uma pessoa que nasceu de novo ouvir uma mensagem espiritual. Outra coisa é uma pessoa que ainda não nasceu de novo ouvir essa mesma mensagem. É diferente. A interpretação é diferente. Totalmente diferente. Você vê que o mestre ele disse assim, como é que um homem velho pode nascer de novo? Ele vai entrar na barriga da mãe e nascer. Olha como é que ele interpretou. E a interpretação dele foi lógica. Foi uma interpretação racional. Foi racional a interpretação dele. Ele usou a razão. Como que um homem velho pode nascer de novo? Porventura entrarei eu no ventre de minha mãe e nascerei de novo, e vou nascer de novo? Aí Jesus tinha hora que ele tentava ser natural, assim, ser bem humano para poder falar, para que chegasse na mente do Nicodemos, mas depois ele voltava para o nível espiritual. Ele disse, não, Nicodemos, tem que nascer de novo. Você pode ser mestre em teologia, pode estudar filosofia, pode estudar as ontologias da vida, mas se você não nascer de novo, você não vai compreender isso, porque isso aqui ele está no âmbito do incognoscível. Essa ciência aqui, ela transcende a ciência do bem e do mal. Essa ciência que transcende a ciência artificial. Ela transcende a ciência cibernética. Ela transcende a ciência, seja lá de que galáxia for, ela transcende isso. Ao mesmo tempo que ela transcende, ela também é bem mais simples. Ela é bem mais simples. É da água e do Espírito. Como é que é essa simplicidade? Jesus, numa hora, está conversando com os discípulos e ele diz assim, vocês já estão limpos. Olha o que ele falou, ele diz assim, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. A palavra é como uma água. Jesus diz, tem que nascer da água. Tem que nascer da água. Depois ele fala do Espírito. A preparação para o novo nascimento, espiritual, primeiro é o que antecede isso, sabe o que é pré o nascimento espiritual? É o nascimento da água. E como? Você vai ouvir na palavra. Jesus começou a pregar para o Nicodemos. Ele chamou Nicodemos para andar com ele. Porque Jesus tinha aquela esperança que ele pudesse nascer da água. Ele pudesse nascer porque o Nicodemos gostava da palavra, ele gostava das escrituras. Quem sabe se ele não fosse nascer? Porque se ele nascesse da água, ele teria muito mais chance para nascer do Espírito. Então entenda isso. Se a gente não fizer esse abecedário, exercitar nossas faculdades mentais, no processo, respeitando o processo certo, se nós não pularmos as etapas, mas vamos lá, nasce da água, ouve a palavra, depois nasce do Espírito. Se a gente respeitar os processos, o nosso crescimento será saudável. Agora, se a gente não respeitar o processo, a gente vai se pegar se atolando de informações. Imagina, o camarada não faz o ensino médio, não faz um bom fundamental, não faz o ensino médio, e de repente o cara está lá dentro de uma universidade, se metendo a bobo a fazer curso superior, uma graduação superior, mas ele não fez direito nem o ensino médio. Ele não cursou
de maneira, né, saudável, respeitando os processos, as etapas fundamental, o ensino médio, e aí já pulou para uma graduação superior. E não adianta usar aquele pretexto, não, eu sou humilde, então eu sou revolucionário, eu sou anarquista, eu chego logo derrubando tudo e quebrando logo. Não é assim, gente. Não é assim. É preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. É o que está escrito lá em Isaías. É de glória em glória, ele vai nos transformando de glória em glória. A gente tem que se permitir as etapas. Olha a Mai passando aqui hoje na segunda humana, aleluia. Boa noite, Mai. Só de ter passado aqui já foi abençoada. Se continuar na live vai ser mais abençoada ainda. Brincadeira lá, mas é sério na verdade. A palavra de bênção hoje que eu estou pregando sobre esse processo de expansão, de desenvoltura do evangelho cristocêntrico sendo formatado em nós, para que a gente possa declarar aquela passagem que diz: Cristo está em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Então aqui, gente, não tem a ver aqui o assunto aqui não é um convite para você frequentar uma religião, para você frequentar um sistema dominical, ir aos finais de semana, feriado, dia santo. Não, aqui o convite é para formação. Porque, queridos, se a gente não entrar nesse intensivão, se permitir esse intensivão e se, sabe, receber essa transformação, fica complicado. De repente, quando vier situações, porque virão situações, quem viver verá. Vem situações em nossas vidas inusitadas, em várias áreas da nossa vida. E Cristo, não pense você porque você não foi um dos apóstolos de Cristo, não foi um Paulo, um Pedro da vida, um João. Não pense porque você não foi esses homens como a religião antiga, a religião tradicional ensina, que só esses homens eram santos e por isso eles morreram como mártires, por isso que eles foram perseguidos por causa de Jesus Cristo. Não pense você que você não vai passar por lutas, aliás, já está passando, já estamos passando, gente. O mundo geme. Aí o mundo fica sempre procurando alguma coisa para se distrair. É um feriado tal, é uma viagem tal. Agora vamos ver os jogos da seleção, vamos para o estágio, vamos nos entreter para esquecer um pouco a dura realidade. Aí agora acabou o jogo, acabou a seleção, agora vamos viajar. Agora vamos nos preparar para as eleições. Em quem você vai votar? Quem é o seu político? Aí o ano acaba e parece que você não se permitiu a formatação da nova natureza em Cristo. E olha que às vezes no final de semana ainda te convidam para você participar de uma missa, de um culto numa igreja, para ouvir falar de Jesus, da Bíblia. Uma mensagem ali pincelada ali, feita nas pernas rapidinho, requentada ali no micro-ondas, né? Ou então na air fry, que é mais moderno, e você come aquele evangeliquejo ali, aquela coisa assim, fast food, aquela coisa assim que não digere direito, que não entendeu nada. E quando a pessoa pergunta: e aí, você foi na igreja? Hoje é domingo. Aí você: eu fui. E como é que foi? Você viu Deus? Foi bom, foi legal, ó. Foi legal, foi top 10, top das galáxias, essas linguagens operacionais do nosso modus operandi que nós temos hoje. Mas, irmão, nós não estamos entendendo nada. Não estamos entendendo nada. É que nem uma pessoa ali viu a outra, aí a pessoa falou assim: oi, tudo bem? Aí a pessoa respondeu do outro lado: tudo bem. Aí disse assim: e você? Disse: tô bem. E aí eu digo: você, como é que você tá? A pessoa perguntou: e você, como é que você tá? Aí a pessoa: peraí. Aí eu fiquei: peraí, eu não estou entendendo isso aí não. Vocês não têm o que conversar, não. Vocês não têm o que conversar, vocês não sabem desenvolver um diálogo. Aí só ficou naquela.
Faz voltar esse áudio, Senhor Jesus. Se voltar, me avisa aí. Estou mexendo aqui para ver se volta. Nada. Nada. Aleluia. Então Deus não quer que eu fale muito hoje, não. Ô, Senhor, me ajuda, Senhor. Voltou? Voltou, Rita? Aleluia. Espero que tenha voltado aí. Ah, então tá bom. Pois é, eu não sei que parte eu parei. Eu parei na parte que as pessoas dizem que o normal é a gente se encontrar e falar assim: oi, tudo bem? Aí tudo bem. Aí tudo bem de novo? Aí tudo bem. Como é que você tá? Tô bem. Tô bom? Tô bem. Pronto. Esse é o normal. O anormal é falar assim: oi, Mai. Como é que você tá, Mai? Tô aqui, tô indo e tal. Que bom, Mai. Tô aqui também pra gente ouvir um ao outro, né? Estamos trilhando essa jornada. Como é que tá a jornada aí? Eu vi que você tem um jardim na frente da sua casa, muito bonito, por sinal. Pois é, eu gosto desse jardim aqui, é muito contemplativo. Eu faço minhas meditações olhando para esse jardim, para essa imagem linda. Isso aqui é uma conversa. Isso aqui é uma conversa de quem atingiu um nível de consciência. O mínimo de sanidade possível. Só que esse tipo de conversa hoje está se tornando uma conversa de pessoas loucas. Os loucos são esses que têm tempo para conversar. Os loucos hoje são essa pessoa que conversa olhando nos teus olhos, que te dá atenção. O normal é aquele que fala contigo, falando com mais 10 pessoas no smartphone. Esse é o normal. Esse aí é o normal. O louco é aquele que desliga o smartphone para dar atenção para você. Esse é o louco. E o que nós estamos vivendo? Uma inversão de valores. Uma inversão de valores. E eu digo, gente, se esse é o louco, se o louco é aquele que me dá atenção, então eu prefiro ele. Eu prefiro o louco. Eu prefiro o louco. Claro que eu prefiro o louco. Porque no meu mundo e no mundo do reino de Deus, o louco, na verdade, é o sábio. A louca é a sábia. É a sábia. Mas é necessário nascer de novo, como disse Jesus para Nicodemos. Faz-se necessário acontecer o novo nascimento. Como? Da água e do Espírito. Tem uma passagem na carta de Paulo aos Efésios que ele vai falar sobre isso. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no versículo 26. Ele deixa isso bem claro. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia. Olha o que ele diz aqui, deixa eu ver. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Vamos ver. Cadê? Efésios 5, 26. Está aqui, ó. Efésios 5, 26, ele diz uma coisa interessante. E aí que a gente começa a ver essa limpeza da palavra como água. O 26, ele fala assim, para a santificar. Para a santificar. Falando do quem? Falando de Cristo santificando a igreja. Purificando-a como? Com a lavagem da água. Com a lavagem da água. Agora, como é que acontece? Como é que sucede essa lavagem da água? Aí ele continua. Pela palavra. Pela palavra. A lavagem da água nos purifica. Nos purifica da velha mentalidade. De tudo que passou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E aqui diz que essa água nos purifica. O que água? A palavra. Essa palavra. E essa palavra, gente, ela é claro que ela não se limita somente a uma leitura bíblica. Essa palavra, muitas vezes, ele vai falar dentro de você. Só que, geralmente, quando você ainda não... Porque ninguém nasceu já nascido de novo. Ninguém nasceu espiritual. Nós nascemos nossos pais.
Nascemos de uma relação sexual e vamos aprendendo, desenvolvendo na escola, aprendendo segundo o conhecimento da ciência do bem e do mal, porque é isso que impera no nosso mundo. Mas um dia, de repente, você tem a chance de ouvir ou alguém falando ou uma situação que manifeste para você o Evangelho de Cristo. Seja por que viés ele venha, não importa. Mas vai ser Cristo. E principalmente aqui no nosso ocidente, no Brasil, por exemplo. Cristo. Vai que em outro lugar ele venha com outro nome, mas aqui é Cristo. Em alguns lugares ele vem com o nome de Yeshua, né? Aqui é o Jesus Cristo. Pelo menos assim foi para mim, e acho que a maioria de vocês. E você começa a ouvir aquela palavra primeiro de alguém, até porque você não sabe. Eu me lembro quando eu me lembro que quando eu me entendi por gente, né, na casa dos meus pais, lá tinha umas 3 Bíblias. Eu pegava uma Bíblia assim, e ficava lendo. Quando eu aprendi a ler na escola, eu comecei a ler a Bíblia. E eu lia o livro de Salmos e li Apocalipse. Na época eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu aprendi a ler, eu acho que com 8 anos de idade. Naquela época não tinha um ensinamento tão assim como hoje, né? Internet, tudo. Então, eu acho que com 9 anos de idade eu já estava lendo os livros da escola, né? E aí com 10 eu comecei a ler a Bíblia. Só que sem nenhum compromisso religioso. Lá em casa eu era chamado até de pagão, né? A gente dizia que era católico por uma questão de tradição cultural. Eu via as pessoas falando que era católico, então achava que o jeito de se livrar daquela pergunta era dizendo que era católico. Então eu sou católico, mas não sabia nem o que ia dizer a palavra católico. Depois que eu fui estudar, que eu fui entender que a palavra católico quer dizer universal, né? Tem gente que até hoje não sabe, dizendo que é católico, mas não sabe o que quer dizer a palavra católico. A palavra católico quer dizer universal, tá bom? Quer dizer universal. Então eu fui lendo em casa mesmo a Bíblia, fui lendo assim. E é interessante que eu tive a graça de sentir até um certo prazer na leitura da Bíblia. Comecei a sentir prazer. Enquanto muita gente hoje não gosta de ler a Bíblia, porque quando lê se sente condenado, se sente reprovado, eu não me senti assim. Eu não me senti. E olha que eu li Apocalipse, olha a Zeni passando aí. Eu não me sentia condenado. Eu gostava de ler. Ficava lendo ali, até porque eu não tinha nenhuma religião que gerava em mim aquela culpa, aquele preconceito estabelecido, não tinha. Então eu fui lendo, sem entender muita coisa. Aliás, não entendia era nada. Eu só sabia que eu estava lendo, Mas tinha algumas coisas que eu lia nos Salmos que parece que o próprio Espírito já começava a me mostrar. E eu ficava lendo, algumas coisas eu entendia, a maioria eu não entendia, a minoria eu entendia do meu jeito, né? Até que um dia eu conheci uma pessoa que pregava a Bíblia. E a pessoa foi pregando para mim, e eu fui resistindo, fui fugindo daquilo. Depois eu fui ouvir um padre. O padre ele falava, eu não entendia nada. Não entendia nada, até porque ele falava mais da igreja do que da Bíblia, né? Teve um padre até que disse que ele não podia falar da Bíblia, porque se ele falasse, ele ia ser expulso da paróquia, porque não podia falar da Bíblia, porque ele disse que a Bíblia era uma coisa mais para os protestantes, né? Para os evangélicos. Aí eu fiquei, na época, um menino que tinha 14 anos de idade, o que é que eu entendia sobre aquilo, eu não sabia dessa briga religiosa também. Mas continuei, e sempre havia situações que me levavam aqui e acolá a ler a Bíblia. Eu tinha uma professora de inglês, ela era evangélica. Aí ela começou a fazer um trabalho de reflexão nas aulas dela de inglês, era muito bacana, e eu sentia nela algo que eu não sabia o que era, que hoje eu chamo de unção espiritual. Na época eu não sabia que era isso. Então sempre o Senhor teve ali botando alguém no meu caminho para de um jeito ou de outro falar dele, tentando dizer, eu estou aqui, ó. Ele faz isso comigo, com você, desde que nós nascemos, desde a nossa adolescência, só que a gente sempre está procurando ele em outro lugar, em outra coisa. Mas ele estava ali aparecendo e eu não, aquela coisa não, né? E o tempo foi passando, as experiências vão acontecendo, você começa a namorar, você começa a conhecer alguma coisa, vai terminar os estudos, no meu caso, você vai trabalhar, e tua família vai acontecendo coisas na tua casa, algumas que vão para te traumatizar também, para dar um meximento no teu estado psicológico. Então muita coisa, traumas vão sendo gerados, preconceitos, fobias, tudo isso naquele processo
No meu caso, na casa dos 13 anos de idade até os 19 anos, foi sendo gerada essas coisas. Foi sendo gerado, a gente fica naquela luta, procurando coisas, procurando refúgio na música, procurando refúgio nos movimentos estudantis, procurando refúgio numa namorada, procurando refúgio, às vezes, nas drogas, procurando refúgio num movimentozinho, numa turma, na galerazinha bad, né, a galera do mal, né, procurando refúgio. Eu fui procurando refúgio em várias coisas, ideologias, mas em nada eu me encontrava. Depois fui para o esporte também, e tudo isso é normal, gente. Isso tudo tem a sua razão de ser, faz parte do processo natural da vida. Mas eu não sabia que havia uma nova natureza. E eu fui conhecendo pessoas também que eram católicas, pessoas que eram evangélicas, pessoas que eram ubandistas, mas nenhuma dessas pessoas, elas passavam para mim algumas coisas, algumas partezinhas, mas nunca se revelava totalmente a coisa, nunca se revelava, mas já estava uma sementezinha ali, uma sementezinha. Meu pai, às vezes, sentava e conversava comigo também sobre Deus, ele sabia um pouquinho. E meu pai também, ele tinha um costume que sempre na hora do almoço, da janta, ele fazia uma oração antes de a gente almoçar. E a oração é agradecendo ali, ele fazia isso, meu pai, tremendo. Deus usava meu pai para isso, né? Minha mãe também, sabendo muito pouco, mas ela falava um pouco pra gente algumas coisas, só que ela falava daquele jeito, parecia uma história de terror, né? Aquela coisa de assombração. E ela aprendeu assim, né? E falava do Apocalipse. Minha mãe falava do Apocalipse pra gente. Só que o jeito que ela falava, amigo, eu tava ali almoçando, quando ela começava a falar do Apocalipse, como é que ia ser o final do mundo, eu parava de comer. Pronto, parava de comer. Não, mãe, agora eu vou esperar bem que na porta do Apocalipse chegar, porque agora a senhora me deixou sem esperança. Né? Aquela coisa toda, eu ficava imaginando assim, o Apocalipse, sabe? Eu imaginava assim, um soldado romano, aquela roupa de soldado romano, aquele manto vermelho, vindo assim, e o mundo se acabando, o chão se abrindo. Era uma mistura assim de dilúvio com destruição de Sodoma e Gomorra e a paixão de Cristo, a crucificação de Cristo. Para mim isso era o Apocalipse, na minha cabecinha de menino de 13 anos de idade, né? Mas tudo isso foi juntando, essa salada toda foi juntando, o tempo foi passando. E teve um dia que eu estava indo para minha escola, e um homem apareceu na minha frente, ele disse assim: você tem um chamado, eu estou orando por ti. E eu olhei assim, eu disse assim: pode orar, pronto, sai, agora eu tenho que ir embora, tchau, que eu estou com medo de você. E pronto, e fiquei fugindo daquilo ali, como o vampiro foge da cruz, fiquei fugindo, os anos passando, fugindo nisso, me relacionando com pessoas, tentando esquecer. Depois virei pai e fui tentando esquecer e vivendo a minha vida, vivendo a minha vida, pensando que viver a minha vida ia fazer eu escapar da vida de Deus. Mal sabia que Deus está em todo lugar, que os olhos dele passam por toda a terra, e que tinha um homem orando por mim, porque ele disse que ia orar por mim, aquele homem, né? Que parecia um perturbado, disse que ia orar por mim. Depois uma pessoa da minha família disse que se converteu e disse que começou a orar por mim. Vou orar por você. Pegou meu nome e começou a orar por mim. Meu Deus, esse negócio de orar por mim. Meu irmão, cuidado, se tiver alguém orando por você e você não está querendo se converter a esse Jesus, então pede para essa pessoa para parar de orar por você, pelo amor de Deus, porque pode acontecer alguma coisa, vai acontecer. E a coisa foi passando, e de repente, meu irmão, a situação veio assim lá na minha casa. Nós somos 4 irmãos, e aí a situação veio para minha irmã, se revelou para minha irmã. Minha irmã começou a namorar com um cara que falava de Jesus. Aí pronto, pegou logo o namorado, né? Pronto, quando pega o namorado fica mais fácil da pessoa se converter, porque pegou o namorado, a parte sentimental. Aí pronto, pegou ele, pegou ela. E aí depois ela começou a orar por toda a família. Aí quem foi o próximo da lista? Fui eu. Fui o próximo da lista, gente. Eu fui o próximo da lista. E aí quando aconteceu comigo, eu me lembro de um dia que ela me viu. Eu estava mal, passando por tantos problemas com a minha namorada, tanta luta, inexperiente. E ela disse assim: eu posso orar por ti? E eu olhei assim, eu disse: pode. E eu estava com pena dela, porque eu achava que ela estava... Para mim, todo crente era fanático, feio. E naquele tempo, antes do WhatsApp, do Instagram, é que era mesmo, o negócio era sério. Eu disse: pode, meu, pode orar. Quando ela orou por mim, ela orou assim presencialmente. Ela não disse: eu vou orar quando chegar lá em casa. Não, ela orou na hora. Ela teve uma atitude ali
atuante naquele momento, ela operou naquela hora ali na minha frente presencialmente. Eu gosto de oração, é assim. Oração que funciona para mim não é aquela que eu digo, eu vou orar, viu, por você. Quando eu estiver dormindo à noite, roncando lá na minha cama. Isso é mentira, não vai orar não. Para de acreditar nessas mentiras. Não, eu vou orar por você agora. Posso? Eu disse, agora eu vi que o negócio é sério. E tu ora mesmo? Ela, oro, mas vem cá, tu não é padre, tu não é freira, tu não é franciscana, tu não é capuchina, tu não é pastor, tu não é missionária, tu não é pastora. Como é que tu vai orar por mim? Ela diz assim, eu vou orar pela fé em Jesus Cristo, que me fez filha de Deus. E é assim, é tão fácil assim. Ela disse assim, se é fácil eu não sei, eu sei que aconteceu comigo. E ela foi orar. Irmãos, quando ela orou, eu fiquei todo desconjuntado, todo desconcertado, porque eu nunca tinha visto uma cena daquela. Eu já participei de uma roda assim, que a gente ficava ali e falava, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Depois a gente falava assim, Ave Maria, cheia de graça. Eu já passei por um momento assim, com todo respeito a quem reza, suas rezas, a sua religião. Mas eu estou contando aqui uma experiência peculiar da minha jornada, da minha empiria que aconteceu. Porque para mim, no meu caso, essa reza, eu respeitava, tinha uma certa contrição, mas no dia que a minha irmã orou por mim, mexeu com minha mente, meu juízo, foi lá, tufo, assim. Eu olhei assim, eu não reconheci ela, eu disse assim, caramba, aconteceu o que contigo? Porque eu cresci e me criei com você e eu não esperava isso, essas palavras saírem dos seus lábios. Você não é mais a mesma. Você não é mais a minha irmã que cresceu comigo. E ela falou assim, é porque eu nasci de novo, Deus. Eu nasci de novo. Eu recebi uma nova natureza. E eu disse, mas isso está na Bíblia? Tá, não, porque eu só li os Salmos e o Apocalipse, eu não lembro dessa parte não. Tá na Bíblia. Se você ler os Evangelhos e as cartas de Paulo, você vai ver que está na Bíblia. Aí eu fiquei, como é que é isso? Aí disse, agora para mim te contar isso, não posso te contar tudo hoje não, porque eu não aprendi tudo numa só noite. A gente vai se encontrando. A gente tem um ano aí, tem 12 meses para a gente se encontrar, conviver, tomar café junto. E aí você vai vendo as coisas. Você vai vendo meus frutos. Você vai vendo como é que isso se desenvolve e se manifesta. E sempre que eu puder, eu quero orar por você e ler uma passagem da Bíblia. Posso? Pode. E, gente, aí a coisa foi mudando. Aquela semente germinou, gente. Germinou. E eu fui passando pelos processos, preceito mais preceito, regra mais regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e fui sendo, sabe, aquele processo, aquela limpeza da água, sendo purificado pela lavagem da água, ao ponto que a água estava lá no meu tornozelo, depois a água foi para o meu joelho, depois a água ficou na cintura, já estava difícil de sair, depois a água ficou aqui nos ombros, e depois eu fui batizado. Foi uma imersão. E eu já não me governava, já não era mais do jeito que eu queria. Eu já não servia a Deus do meu jeito. Entende isso? Quando você é imerso, quando você mergulha na imersão, no batismo, porque a palavra batismo significa imersão, quando você é imerso em Cristo, você não anda mais para onde você quer. A tua fé, ela não é do jeito que você acha que ela deve ser. Ela é do jeito que o rio quer que seja. Ela é do jeito que as águas do Espírito querem que seja. E você vai para onde o rio te levar. Você vai para onde as profundezas dessas águas vivas te levarem. Porque você não tem mais o controle, porque a água não está mais lá no teu tornozelo. E aí, nesse momento, sim, você está vivendo o real batismo. O batismo nas águas, ele tem uma razão de ser. E na questão simbólica, simboliza isso. O momento que você é imerso e que você é conduzido pelas águas de Deus na sua vida. Mas tem que nascer de novo, gente. Porque senão, isso que você está escutando aqui, tomara que isso aqui produza fé em você, para você se permitir a imersão, ao batismo,
para que você possa digerir isso e possa ter um estômago para poder suportar as outras verdades que ainda virão. Porque senão você não vai suportar, você vai se escandalizar. Vai ficar que nem Nicodemos lá. Como é que eu vou nascer de novo? Eu sou velho, como é que vai ser isso? Vai ficar mal. E não adianta colher informações, ser o mestre das redes sociais, o mestre da IA, o mestre. Não adianta. Não adianta. Porque a compreensão desse ensino, ele não vem simplesmente pela cognição, pela mente da ciência do bem e do mal, pela mente adâmica. Ele vem pela regeneração do velho homem no novo homem, sendo transformado em um novo homem. Aí você nasce de novo e aí você começa a se alimentar. Primeiro toma o leite, né? Aí vai crescendo, vai desenvolvendo essa nova natureza, porque essa nova natureza não é só nascer, é nascer, se alimentar, tomar o leite e crescer. Às vezes tem pessoas que me escutam porque elas já nasceram de novo, mas continuam tomando leitinho, estão tomando leite. E o convite nessa noite é para tomar leite, mas não fica só tomando leite não, porque Deus tem um alimento mais sólido para você. Deus quer te contar revelações tremendas. E Deus quer que a gente se prepare para situações, gente, cruciais na nossa jornada, que virão e que estão vindo. E a gente não vai se escandalizar com isso. Eu vejo tantos irmãos cristãos, pessoas que me conversam comigo, sendo, guiadas, governadas, possuídas pela ansiedade. E às vezes falam até com uma certa alegria, com certo orgulho. Eu estou tão orgulhosa. Por quê? Porque a ansiedade me domina. Meu Deus do céu. Mas eu creio em Jesus. Caramba. Eu disse, olha, a questão não é a ansiedade, a questão é o que nós estamos aprendendo nesse momento que estamos passando por essa ansiedade. E dá para aprender alguma coisa sobre Deus? Como dá? Ontem eu fiz uma mensagem aqui sobre o salmista. O que o salmista aprendeu no seu momento de luta que ele estava passando, de aflição, de aflição psicológica. Quanto a gente se desenvolve nesse processo. Mas é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Sem isso você não vai compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas se interpretam espiritualmente. Porque o homem natural, o homem da velha natureza, ele não compreende as coisas do espírito, porque elas parecem para ele, sabe o quê? Loucura. Parece loucura, parece um absurdo. Não dá. Jesus disse, eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não aguentam ainda. Vocês não aguentam. Não pode suportar. É necessário nascer de novo. Da água primeiro. E por favor, da água primeiro, não esqueça disso. Eu sei que hoje, gente, eu já sou de uma era, de um tempo que dava para ler. Mas hoje, com a rapidez das informações, dá até preguiça de você pegar um livro desse aqui, e ler. Eu sei que dá preguiça. Não é porque você não sabe ler, porque você é analfabeto. Você sabe ler. Então você não está nem trabalhando, você sabe ler. Mas, dá preguiça. Nós estamos num outro tempo, nós temos mais conforto, nós estamos numa zona de conforto. Hoje a facilidade, o que eu quiser saber, a questão é que a informação que você precisa, você só acessa ela se primeiro nascer isso aqui dentro da sua mente. Como é que você vai procurar uma coisa que você não sabe? Aí você fica procurando outras mentes brilhantes, perdendo a oportunidade de você criar a sua autoria, os seus direitos autorais, porque sempre você está tendo que escrever frase e botando entre aspas, porque a frase não é sua. A frase não é sua, o poema não é seu. Não é. Porque para nascer esses poemas, para nascer essas filosofias e para nascer inclusive essa palavra de Deus em você, é necessário nascer de novo. É necessário passar esse tempo com o Senhor. Se permitir a essa imersão, a esse batismo. Se sujeitando do jeito dele. Negando, abrindo mão do seu jeito de conhecer a Deus, de achar que conhece a Deus, que é do seu jeito. Eu sei que isso é um desafio, mas se não fosse, não seria a cruz. A cruz é o caminho para você chegar nesse encontro.
é a cruz. E toda vez que eu acho que eu sei de tudo, eu encontro dificuldade em me colocar numa posição de aluno, de discípulo, de aprendiz. Às vezes a gente acha até bonito falar assim, eu sou aprendiz, eu sou um eterno aprendiz, eu sou alguém ensinável, estou disponível para ser ensinado. Sério? Sério isso? Uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu estou disponível para ser ensinável. Eu fui falar com a pessoa estava com 3 celulares na mão, com um computador. Ela não sabia para onde ela olhava, dirigindo o carro e pegando aula de discipulado comigo sobre o novo nascimento. Pode um negócio desse? Aí a pessoa fala, não, mas é porque eu sou um ser humano moderno, a vida moderna é assim, se quiser que seja assim. Então, querido, não dá. Espero que um dia você encontre tempo na vida para você poder ser realmente uma pessoa ensinável, né? Ou seja, alguém que se senta para aprender. Se não tenho tempo para me sentar para aprender, de que vale a vida então? Que vida é essa que eu sou um escravo das coisas, eu não tenho tempo? Imagina só, meu Deus do céu. Imagina quando uma pessoa vai, por exemplo, namorar com alguém. Imagina a pessoa namorando com a pessoa e atendendo 3 celulares, mexendo no notebook e dando um beijo na pessoa. Meu Deus, deve ser uma coisa bem louca mesmo, de se imaginar, né? Um negócio desse. Não. É necessário se desplugar e se doar àquele momento. Lembra de Maria e de Marta? Marta estava ansiosa com tantas coisas. E Jesus disse para Marta, 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 a tua irmã, a Maria, ela está aqui aos meus pés, ela escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada. Ou seja, toda essa nossa inquietação com as coisas desse mundo, isso tudo passa. Mas Maria escolheu a melhor parte. Qual é a parte? Ela estava sentada aos pés do Mestre, ouvindo a palavra, sendo ministrada, ensinável. Que a gente possa pensar nisso, gente. Eu confesso que eu só fiquei na introdução da mensagem hoje. Tá tudo aqui, ó. Anotei esse papelzinho aqui, ó. As coisas que eu ia falar, tudo aqui, os versículos, as referências, mas não dá, não tem tempo. Tá certo? Meu tempo já findou. Segunda humana. Uma ótima noite, bom descanso, graça e paz. Quem assistiu essa live até aqui, deixa a tua curtida, ajuda aqui, curte aí, né? Não é preciso nascer de novo para curtir, não, né? Você pode não ter nascido de novo e curtir aqui, mas à medida que a gente se doa como um espírito generoso, a gente está plantando para colher. E plantar nessa terra aqui é colher na tua vida espiritual. Que Deus te abençoe e fica com Cristo hoje e sempre. Graça e paz.